Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que todos estejam bem. Estamos mais uma EBD em conjunto e a nossa oração é que juntos, como Igreja Batista Novo Ará 2, possamos ser mais uma vez edificados. Olá, queridos, que bom estar com vocês de novo, ainda que assim, né? Um tanto longe um do outro, mas é muito bom saber que estamos aqui reunidos com uma ideia fixa, né, e comum, que é da gente continuar crescendo, estudando a Bíblia. Estou empolgada com esse projeto de fazermos isso online. Bom demais. Estamos em casa, eu e Raquel. Acredito que você também esteja em casa. E nessa manhã a nós foi incumbida a responsabilidade de refletirmos sobre o tema quarentena, tempo de reclusão ou de retiro. Nós vamos seguir esse tema a partir do texto de Gálatas, aula de EBD 5/4 de 2020, e nós temos, ou teremos como baliza, o texto bíblico de Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao 21. Esse será o nosso texto bíblico. Vamos também utilizar como texto complementar, aqui é uma escola bíblica dominical, o texto de Atos, capítulo 10 e capítulo 11, e vamos usar como ferramenta em nosso roteiro, teremos como foco em objetivo geral, alguns conceitos chaves e a aplicação, aquilo que há de propósito ou há de objetivo para essa manhã. Okay? O nosso objetivo geral, conscientizar quanto à importância de, nessa quarentena, se retirar em busca de uma vida mais espiritual, moral e responsável. Nós desejamos que a SBD possa conscientizar, clarear aos irmãos sobre a relação entre retiro e reclusão. Os conceitos chaves que nós vamos trabalhar são 3. A nova vida de relacionamento, essa vida nova que Cristo nos dá, a partir do texto de Gálatas, a ação subversiva do cristão e a conduta, o comportamento que é a palavra de Deus, que as Escrituras aguardam, exigem de nós. Ok? Muito bem. Vamos seguir pelo texto. Quero convidá-los a acompanhar o texto para que possamos, um só espírito, né, lermos esse texto. O texto diz assim, Gálatas capítulo 2, verso de número 11 até o verso de número 21. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí,
provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela fé, Cristo morreu por mim. Vamos orar? Eu gostaria de convidar você na sua casa a comigo fazer essa oração. Senhor Deus e Pai, somos agradecidos pela oportunidade de juntos em nossas casas, por meio da tecnologia, por meio desse vídeo de quem está a assistir, a buscarmos ao Senhor como igreja. E a nossa súplica é que a tua palavra que foi lida, que seja explicada e que provoque em nós transformação e mudança de vida a partir do teu Espírito. Ele tenha liberdade sobre nós e que qualquer reclusão ou qualquer entrave que sobre as nossas vidas está a nos impedir de crescer, que o teu Espírito, com toda a autoridade, possa proporcionar a nós a consciência e o discernimento, a fim de que o Senhor seja exaltado e glorificado mais uma vez nas nossas vidas. Obrigado, Deus, pela minha família, pela Raquel, pela Rebeca e pela Débora, por juntos termos a oportunidade de conduzir e de sermos instrumentos a partir desse texto e a partir da tua palavra, a fim de que a igreja seja edificada para a glória e honra do teu nome. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. O texto de Gálatas que nós vamos seguir, ele traz uma narrativa onde Paulo busca esclarecer o que fora revelado e tem como objetivo apresentar Paulo o que ele pregava. O problema que está no texto de Gálatas, capítulo 2, verso 11 ao 21, nós chamamos isso de perícope. Há uma seção, começa o texto no capítulo 2, do verso 11 ao 21, significa dizer que do verso 11 ao 21 tem um início, um meio e um fim, a narrativa começa, ela tem um desenvolvimento e ela tem uma conclusão, isso chama-se perícope. O problema dessa perícope é que Paulo, ao esclarecer o que a ele fora revelado e a apresentar o que ele pregava, alguns se infiltraram nessa reunião, passaram-se ou estavam se passando por cristãos e isso trouxe, então, esse problema, potencializou em um confronto que vamos ver e esmiuçar mais à frente, que o texto nos anuncia. Esses que vieram e se infiltraram, eles tinham como intento espionar a liberdade espiritual dos seguidores de Cristo e oferecer não a liberdade ou reforçar a liberdade, mas o seu intuito final, o objetivo final, era reduzir a escravidão legalista. O texto também fala que o ministério desenvolvido por Paulo e por Barnabé aos demais povos é reconhecido, é legitimado. Esse ministério de ir ao encontro dos gentios não se restringe mais aos judeus, mas amplia a possibilidade de ir também àqueles que não são judeus, mas são gentios. Esse ministério, ele é autenticado, ele é legitimado. Um adendo ou um pedido é feito, que se lembre dos pobres. O confronto que marca aqui essa realidade revela uma cidade, Antioquia, e revela alguém muito importante na tradição cristã, na igreja cristã, que é Pedro. Esse confronto, então, será o pano de fundo onde Paulo, no livro de Gálatas, vai apresentar as suas palavras, trazendo a narrativa à tona, para que então possa, em Gálatas, fazer a aplicação no que diz respeito a como esse confronto chegou a uma solução. Assim, então, nós teremos a oportunidade de esmiuçar, esse é o nosso objetivo,
esse confronto em Gálatas, para que então, ao término, entre o 11 e o 21, do capítulo 2, termos a possibilidade de trazer a conclusão ou a aplicação que nós desejamos para essa escola bíblica dominical. Bem, irmãos, a compreensão do texto de Gálatas, capítulo 2, versos de 11 a 21, perpassa por compreender como se deu a história, né? Nós trouxemos aqui um slide em que a gente tem uma figura querendo representar o que foi aquele confronto público, né? A repreensão de Paulo a Pedro pelo ato de Pedro, um ato impensado, nos parece, né? Mas que aqui relatado deixa claro, Paulo e Pedro, eles não tinham qualquer rixa. Paulo e Pedro, eles não divergiam teologicamente. Não é possível falar isso. Mas Paulo se vê imbuído da necessidade de repreender Pedro, de denunciar Pedro pela incoerência da sua atitude, pela incompatibilidade do que ele pregava com aquilo que ele estava vivendo, com a conduta que ele ali tinha tomado. Veja, ao que nós lemos do texto bíblico, nós temos um Pedro que foi até Antioquia e que lá estava a comer com os gentios e que porque avistou amigos de Tiago, judeus, com medo, diz a palavra de Deus, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão, resolveu afastar-se dos gentios e, como resultado, Pedro era um influenciador. Outros fizeram tal como ele, imitaram da sua hipocrisia, até mesmo Barnabé, diz o texto. A atitude de Pedro, neste texto de Gálatas, nos estranha muito. Nos estranha porque toda vez que nós trazemos à memória quem foi Pedro, nós ficamos mesmo estarrecidos de ver. Ele não fez nada que nós também não façamos, né? Ou não possamos fazer. Mas a história de Pedro, ela é diferenciada. Pedro, ele foi o primeiro a romper a barreira entre judeus e gentios. Eu queria trazer isso à nossa memória. Não foi Paulo quem primeiro pregou aos gentios. Embora Atos capítulo 9, verso 15, nesse texto, nós tenhamos a menção aqui, a revelação dada a Ananias já deixava claro, seria Paulo aquele comissionado por Deus para pregar entre os gentios. Nós temos conhecimento desse texto, mas temos que recapitular o que um pouco antes acontecera no livro de Atos, né? O que está ali relatado em Atos. Veja, para nós conhecermos Pedro e entendermos quão incoerente foi a sua atitude de Gálatas, eu te convido que comigo venha conhecer algumas das anotações contidas no livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, esse livro, no capítulo 1, verso 15, revela Pedro, vamos nos concentrar nesse personagem? Pedro, ele era alguém que tinha liderança na comunidade. Isso está bem claro no capítulo 1, verso 15. Ele também era o principal pregador. Ele era porta-voz perante as autoridades judaicas, era presidente na administração da disciplina e, por vezes, demonstrou alguns poderes sobrenaturais. Veja, Pedro era aquele que tinha pregado para judeus, aliás, primeiro para os de Jerusalém e depois para os judeus. E tal como fala lá em Atos, né, Jesus já tinha prenunciado aconteceria, que o Espírito Santo, lá em Atos 1, 8, diz que o Espírito Santo adviria e aqueles seus discípulos, né, seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, ainda na Samaria e até os confins da terra. Vamos ver o mapa para a gente entender melhor? É o seguinte, o mapa aqui, em verde, você vê mais ao sul a Judéia,
ainda em verde claro, mais ao norte, a Samaria. Lá na Judéia, na região da Judéia, você tem uma cidade chamada Jerusalém. Era lá que estava Pedro, ou inicialmente era lá que estava Pedro. Pedro, ele pregava em Jerusalém e com pouco foram muitos os da Judéia inteira que, ouvindo a mensagem do Evangelho de Cristo, se converteram. E com pouco nós sabemos, esse mesmo Pedro, ele foi um personagem muito importante na propagação do Evangelho até os confins da terra. Porque primeiro ele pregou para Jerusalém. Com pouco, isso veio a alcançar a Judéia. E a Samaria, como se deu? Vamos lembrar? Lá em Atos 7, Estevão fora morto. E com pouco aconteceu a dispersão dos discípulos de Jesus. Segundo o que está escrito em Atos 8, nós temos que só os apóstolos ficaram na cidade de Jerusalém e que os demais discípulos foram dispersos por toda a Judéia. Olha lá qual área, né? Em qual área eles ficaram, e também por toda a Samaria. Diz também que Filipe foi alguém que, na Samaria, pregou o Evangelho de Cristo e muitos samaritanos se converteram. Samaria foi o primeiro campo missionário da igreja. A Bíblia diz, no capítulo 8 de Atos, verso 14, que Filipe pregava, muitos criam e tantos foram batizados. Isso levou a que os irmãos de Jerusalém fizessem designar Pedro e João para irem até Samaria, conhecer esses irmãos e testificarem do que Deus estava fazendo ali. E eles realmente confirmaram que eles eram irmãos na fé, que tinham aceitado completamente o caminho proposto pelo Evangelho da Cruz. E, portanto, esses irmãos foram recebidos na comunidade. Veja, esse era Pedro. Um Pedro que pregava, um Pedro destemido, que fora até a Samaria com João, confirmar a conversão daqueles irmãos, e mais. Nós estamos falando de um Pedro que depois ele foi o primeiro a pregar para os gentios. Vamos recapitular essa história? Para então entendermos por que nós estranhamos tanto e por que Paulo certamente estranhou tanto a atitude de Pedro em Gálatas. É o seguinte. Atos capítulos 10 e 11. Eu queria pedir que você, por favor, abra sua Bíblia nesses capítulos também, tá? E nos acompanhe. Aqui eu trouxe uma figura para nos parecer Pedro. Pois bem, em Atos capítulo 10 e capítulo 11, nós vamos conhecer um moço chamado Cornélio. Cornélio era o oficial do regimento romano, um regimento chamado italiano. Havia muitos regimentos. A Bíblia também relata de um outro cujo nome era Augusta, ou Imperial. Enfim, nesse em que atuava Cornélio, esse era o regimento italiano, o regimento ele era dividido em 10 centúrias e cada centúria era composta por 100 homens. Aquele que comandava a centúria, né, de 100 pessoas, era o centurião. Cornélio era um centurião, quer dizer, ele era um alto oficial romano, né, desse regimento. O nome Cornélio já evidencia que ele tinha mesmo cidadania romana, isso era um nome muito comum na Roma daquela época. E também nós temos na história de Cornélio um homem que durante a sua carreira militar inteirou-se logo da religião judaica, aderiu a ela, frequentava os cultos das sinagogas aos sábados, aliás, observava o sábado, cumpria as leis judaicas de restrições alimentares e mais, ele doava generosamente e orava com frequência. Vamos ver isso? Cornélio, ele é alguém que, primeiro, é devoto e é temente a Deus. É assim que a Bíblia o descreve em Atos capítulo 10, logo nos primeiros versículos. E mais, já que ele é devoto, já que ele era, né, devoto e temente a Deus, a Bíblia relata, por consequência, como desdobramento, o que ele fazia? Ela diz, ele doava aos pobres e mais, ele orava com frequência. Ele orava com frequência. Então,
alguém que faz o que tem coerência com o que ele é. Esse era Cornélio. E ele morava numa cidade chamada Cesareia. Cesareia, voltemos para o mapa. Cesareia é uma cidade, eu coloquei uma setinha amarela para todos acompanharem, é uma cidade portuária, uma cidade que antes era conhecida como Torre de Estrato. Uma curiosidade interessante, né? Outro dia nós andamos em Pirenópolis, só uma pequena digressão, e nós nos lembramos que a cidade de Pirenópolis, né, hoje tem esse nome em homenagem aos Pirineus, mas antes chamava-se Meia Ponte, né? E aí a história se revela um tanto por esses nomes que se é dado. Cesareia nem sempre teve o nome de Cesareia. Antes era chamada Torre de Estrato. E por que foi chamada Cesareia depois? Porque a cidade foi dada como presente de César a Herodes o Grande. Isso 30 anos antes de Cristo. Herodes, em compensação, como que para agradar e homenagear o doador, deu o nome da cidade de Cesareia. Foi César quem deu, César Augusto quem deu para ele. Então essa é a Cesareia. Como no Brasil, né? Nós temos Floriano, no Piauí, em homenagem ao Marechal, e também Florianópolis, a capital, né, de Santa Catarina. Duas cidades aí, ó, do Brasil, do Nordeste ao Sul, né, cujos nomes foram dados em homenagens a grandes autoridades. Aqui com Cesareia aconteceu igual. Nós temos uma cidade com o nome de Cesareia em homenagem ao seu doador, aquele que doou a Herodes, a cidade que foi reconstruída para se tornar a vitrine do Oriente. Nessa cidade havia teatro, anfiteatro, prédios públicos, pistas de corrida, palácio, arqueduto e um magnífico porto. Era uma cidade de cultura grega, mas de influência romana. Era uma cidade que tinha população mista, em que os judeus eram minoria, mas eles eram muito, muito influentes e também poderosos. Lá o governador romano ele tinha sua residência e também a sede. Então era uma cidade realmente importante. Esse governador ele contava com 3.000 tropas. Dentre essas estava o regimento chamado italiano, de que Cornélio era centurião. Nessa descrição de Cornélio, nós temos esse homem de Cesareia, romano, cidadão romano, oficial, né, da centúria romana, e mais, um homem que era devoto e temente a Deus, mas que não tinha na religião uma questão só pessoal. A Bíblia relata que também ele familiarizou todos os da sua casa com as verdades espirituais. Tanto que o capítulo 10 de Atos, verso 2, diz que ele era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. E mais adiante, a Bíblia relata também um de seus soldados era alguém devoto. Este homem estava pronto para ouvir a mensagem do Evangelho. O que a Bíblia relata é que até então ele cria em Deus completamente. Deus recebera as doações dele aos pobres e as orações foram guardadas, armazenadas na memória de Deus. Olha que lindo! Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia relata. A Bíblia relata, a partir do verso 3, sobre uma visão que Cornélio teve. Que visão foi essa? Na visão de Cornélio, ele viu um anjo. E esse anjo de Deus chamava Cornélio pelo nome. Cornélio! E ele respondia, ainda que temeroso, como todos respondem quando veem anjos, né, na Bíblia, todos têm medo, mas ele teve o temor, né, que é necessário ter, e respondeu, o que é, Senhor? O que é, Senhor? Ele viu no anjo o próprio Deus querendo falar com ele. Senhor não foi só um tratamento, não um pronome de tratamento cortês que ele usou, mas o reconhecimento de que aquele era Deus falando com ele. E o anjo disse, naquela oportunidade para o centurião Cornélio, olhe, as suas doações generosas, dadas com tanto amor e caridade aos pobres, e também as suas orações foram ouvidas, estão guardadas na memória de Deus. Deus tem memória. E isso para um judeu era uma coisa importante, e Cornélio tinha consciência disso. Que estar na memória de Deus, ser lembrado
por Deus significava poder acionar Deus e nele encontrar auxílio, socorro, ajuda na hora da angústia. Pois é, Cornélio não sabia, não se sabe exatamente qual era o conteúdo das orações de Cornélio, porque o livro de Atos, escrito por Lucas, é uma narrativa lucana, a gente diz assim, não relata qual era o teor das orações, mas infere-se pelo contexto desse capítulo 10 de Atos que ele pedia a salvação a Deus. Aquela salvação que era pregada pelos apóstolos e evangelistas. Talvez Filipe, um dos discípulos de Cristo, estivesse na Cesareia, nessa cidade de Cesareia a esse tempo. Isso não é possível afirmar com certeza. Sabe-se que ele passou por lá, mas não sabe-se se coincidiu, né, com o tempo de Cornélio e desse evento, dessa narrativa aqui de Atos 10. O fato é, o anjo não revela a Cornélio qual será a resposta de Deus para as tantas orações que ele fizera. Deus tão só instrui Cornélio por meio do anjo que Cornélio designasse 2 de seus servos e um soldado para ir até uma cidade próxima. Aliás, eu fiz assim para cima, mas é para baixo. Uma cidade ao sul, 56 quilômetros ao sul de Cesareia, chamada Jope. Lá estava Pedro. Voltei em Pedro. Não vou sair muito dele, não. Estamos preparando aqui uma narrativa deveras importante e indispensável para o entendimento mais completo de Gálatas 2, que é o nosso texto base da aula de EBD de hoje. Mas veja, era preciso, o anjo disse a Cornélio, designar estes homens para que fossem até Jope lá embaixo, 56 quilômetros, em busca de Pedro. Pois bem, não era da vontade de Deus que fosse o próprio Cornélio lá. A vontade de Deus é que Pedro viesse e entrasse no lar de um gentio. E tal como Pedro fizera lá em Samaria, recepcionando os novos crentes em Cristo, que assim também acontecesse na cidade de Cesareia, recepcionando gentios como novos crentes em Cristo. Pois, é claro, este homem devoto e temente foi isso mesmo que fez. Ele designou 2 servos e um soldado devoto, é assim que está escrito na Bíblia. Homens da sua confiança, homens espirituais que conheciam também a devoção do seu amo. E eles fizeram essa viagem a Jope, embora só 56 quilômetros, pasme, essa viagem levava 10 horas. E a justificativa é óbvia, naquele momento não existiam muitos meios de locomoção e transporte, né? De sorte que a viagem ela acontecia por uma estrada arenosa. Era uma estrada nivelada ao longo do mar Mediterrâneo, mas levava cerca de 10 horas para cumpri-la. Eles tinham que ir, e o anjo ainda deu um detalhe que é super interessante nessa narrativa. O anjo disse que os servos iriam buscar um homem de nome Simão, também chamado Pedro. Mas Simão, por quê? Porque Simão era um nome hebraico, que indicava que claramente o convite estava sendo feito para um judeu. Um judeu viria à casa do gentio, do romano. Gentil, né? Gentil nós chamávamos todos aqueles que não eram judeus. Assim eles eram designados pelos judeus como gentios, né? Outro povo. Judeus consideravam gentios povinho, né? E era agora um judeu a visitar o gentil Cornélio. Agora chega a hora da visão de Pedro. 2 visões separadas, mas que se complementavam. Se complementaram completamente. Atos já tinha revelado essa mesma forma de visão com Paulo e Ananias. Veja, né, uns capítulos anteriores, vamos nos lembrar, Paulo tinha tido uma visão que era complementar à de Ananias, né? E agora nós temos a de Cornélio complementar à de Pedro. Veja, os servos de Cornélio estão indo a Jope atrás de Pedro. Enquanto isso, Pedro teve uma visão. A visão de Pedro é outra. A visão de Pedro é uma que, né, está aqui retratada nessa figura aqui desse novo slide. Como é que acontecia? Pedro
Ele estava, a Bíblia relata, no horário de meio-dia, estava no terraço do prédio onde ele estava, da casa, né, onde ele estava hospedado, estava na casa de um outro Simão, que era curtidor de couro. E nessa casa, provavelmente naquele período era verão, as casas palestinas todas contavam com terraço, exatamente para esse período do ano, que fazia muito calor. Então era costume dos judeus ali irem até o terraço, gentios, né, donos dessas casas, irem até o terraço e ali, às vezes, dormirem para fugir do calor intenso. Nesse caso era meio-dia, o calor muito intenso, eu suponho que sim, e Pedro fora até o terraço, porque a cidade portuária e a casa parece ficava bem próximo mesmo ao mar Mediterrâneo, ele fora lá para buscar uma brisa, né? Uma brisa fresca. E no momento de meio-dia, nós sabemos, aquele era o momento das orações particulares. As orações particulares dos judeus aconteciam sempre no início da manhã, no horário de meio-dia e ao final da tarde. Então, meio-dia é horário de devoção, de devocional. E também, Pedro, a Bíblia relata, estava com fome e entrou em êxtase. É assim que a Bíblia diz. Ele estava em êxtase, e isso quer dizer que todos os sentidos de Pedro estavam voltados para Deus naquele momento, na expectativa de quais seriam as suas ordens divinas. Olha aqui retratado o que ele viu. Ele viu algo como um lençol, algo que alguns chamam lençol zoológico, porque esse lençol ele vinha dos céus e por sobre ele havia toda sorte de animais quadrúpedes, répteis e aves. Só o que não tinha no lençol eram peixes do mar, tal como aconteceu na Arca de Noé também, né? Só o que não tinha lá era peixe. Pois é, mas perceba, o lençol, na visão de Pedro, vinha do céu, como que descido pelas quatro pontas, assim, e o espetáculo que vinha do céu voltava para o céu. Quer dizer, os animais eram ali apresentados, e na visão de Pedro, Deus falava com ele: Pedro, mate os animais e coma-os. E Pedro sentiu-se enojado, talvez, só com essa hipótese, né? E respondeu igual consta lá em Ezequiel, capítulo 4, verso 14, né? O profeta, naquela oportunidade, quando perguntado sobre as suas restrições alimentares, ele disse: eu jamais me contaminaria, imagine, eu. E Pedro respondeu igual, quando ele viu, né, essa espécie de lençol zoológico, ele disse: não, eu não me contaminarei, não, de jeito nenhum. Achou que estava respondendo conforme se esperava dele. Mas, quando ele viu aqueles animais todos, puros e impuros, misturados ali, e ele tendo que matar para comer, um judeu jamais faria isso. Um judeu jamais faria isso. O que acontece? Deus, lá no Antigo Testamento, tinha criado restrições alimentares para os judeus e eles eram muito restritos quanto a isso. Então, ser um bom judeu importava necessariamente manter essas restrições alimentares. Mas nesse momento, Pedro, ele começa a ser ensinado que essas barreiras já não deveriam mais continuar existindo entre judeus e gentios, que era preciso dar fim a essas restrições alimentares e só a autoridade máxima que criou essas leis poderia revogá-las. Então foi Deus a trazer essa visão a Pedro, como que para ensiná-lo que não mais ele deveria fazer diferença entre o puro e o impuro, porque Deus não agiria mais com favoritismo. Pedro, se nós sabemos um pouquinho de Pedro, nós imaginamos, Pedro não aceitou isso de primeira. Não se convenceu de primeira, não. O que ele fez? Ele precisou ouvir a voz celestial 3 vezes, diz a Bíblia. Quer dizer, por 3 vezes ele ouviu, né, naquela visão, Deus explicando para ele que ele devia matar, devia comer. Essa era a vontade de Deus, que ele não mais fizesse diferença entre pureza e impureza. Os puros, animais puros e animais impuros. Só da 3ª vez, Pedro assimilou. Não que ele tenha compreendido a visão por inteiro, mas assimilou
um tanto da mensagem. E aí diz a Bíblia, nesse momento, aquela espécie de lençol voltou ao céu. O que, com isso, Deus queria dizer é que com a abolição das leis alimentares, agora Pedro poderia se associar aos gentios. E mais, até ter comunhão com eles ao redor da mesa. Estar ao redor da mesa é algo muito importante, simbólico para o cristianismo. Pois bem, o próprio Deus inaugura então uma fase nova no ministério de Pedro. Pedro era alguém, vamos recapitular, que havia pregado para os de Jerusalém, havia com as suas pregações alcançado tantos na Judéia. Aliás, feito escola também para que Filipe, com pouco, pregasse na Samaria e o evangelho ainda se expandiria mais. Lembrem, ele tinha que ir até os confins da terra, isso estava em Atos 1:8, né? Recapitulamos há pouco. E nesse momento vai acontecer essa expansão muito mais acelerada e extraordinária do evangelho. Como? Com a queda das restrições alimentares, com a abolição dessas regras e com a entrada dos gentios na igreja. Veja, Pedro teve aquela visão lá do terraço, e nas casas palestinas as escadas ficavam externas às casas, né? Então, lá de cima, Pedro não tinha ouvido, mas os servos de Cornélio, enquanto isso, estavam chegando à casa de Simão, o curtidor, aquele que hospedava Simão Pedro ali. Chegaram, mas não foi Pedro não ouviu por si. Ele foi alertado pelo Espírito Santo de que estava chegando 3 homens que o buscavam. E mais, isso foi muito acalentador para Pedro, que aqueles homens estavam indo lá porque foram enviados por Deus. Veja, havia pelo menos 2 motivos para Pedro hesitar em atender esses homens. Vamos combinar? Primeiro, eles eram gentios. E chegando na hora do almoço, provavelmente eles iam querer almoçar. E tendo em vista que as cidades, né, não ficavam tão próximas entre si, o transporte não era fácil, eles provavelmente teriam que se hospedar, inclusive. Então, isso já era um motivo de êxito para atender gentios logo a essa hora, né? No mais, havia um outro motivo por que hesitar também. Provavelmente Pedro, ao perceber que ali tinha um soldado romano, ele foi provavelmente paramentado, isso poderia trazer uma atenção. Era um soldado romano, 2 servos de um grande oficial romano, e naquele momento havia tensão entre Roma e também entre os judeus e os romanos, né? Então, com tudo isso, no entanto, quando Pedro desceu pelas escadas externas da casa, provavelmente foi ao encontro daqueles homens, ele perguntou o que os trazia ali e eles relataram a visão de Cornélio. Por quê? Porque Cornélio havia relatado para eles. Então, a visão de Cornélio fora relatada para eles, eles relataram a Pedro e com certeza isso foi chave para Pedro passar a compreender um tanto mais a visão que acabara de ter ali no terraço. Aquilo que Deus considerou limpo, Pedro já não mais poderia considerar imundo. Isso é chave no texto. Então, ouvir daqueles servos, daquele soldado, que foi um anjo que os enviou ali. E mais, ouvir a respeito de Cornélio, sua conduta espiritual reta, a sua conduta moral também exemplar, do prestígio que ele gozava perante os judeus, com certeza foi acalentador. E mais, aqueles homens chegaram a revelar para Cornélio também, revelar para Pedro também, que a intenção de Cornélio era que Pedro fosse até a sua casa e pregasse a mensagem que ele mais queria ouvir. Isso está no capítulo 10, verso 22. Pois bem, o encontro dos dois está para acontecer. Deus o tornou possível. De outra sorte, não aconteceria, sem dúvida. 6 cristãos de Jope foram com Pedro, então, agora para o norte. Agora eu vou levantar a mão mesmo. 56 quilômetros para o norte. A pé fizeram esse caminho de 10 horas para encontrarem com Cornélio.
Seguiam então com Pedro 6 testemunhas oculares do que estava para acontecer. Lá na casa de Cornélio, nós tínhamos que aguardavam Pedro, todos os seus parentes e também amigos. Cornélio já tinha preparado um público amplo para ouvir a mensagem que ele esperava Pedro compartilhasse. E ao encontrar-se com Pedro, tem aqui uma figura representando. A palavra de Deus diz que Cornélio prostrou-se diante de Pedro. Quer dizer, ele abriu mão, deixou de lado toda a autoridade que lhe tinha sido atribuída em respeito àquele apóstolo. Mas Pedro, naquele momento, ensina algo muito caro ao cristianismo. Ele vira para Cornélio e diz: Cornélio, levante-se. Eu também sou apenas um homem. Assim sendo, estava posta, em termos bem claros, a igualdade que há entre todos os crentes quando nós estamos na presença de Deus. Não importa, nenhuma barreira pode ser erigida quando nós estamos na presença de Deus. Pedro se defronta com um público muito sedento lá na casa de Cornélio. Mas antes de mais nada, Pedro precisa dar algumas explicações. Ele perguntara para Cornélio por que ele tinha insistido em buscar Pedro, né? Por que Pedro devia entrar naquela casa? E Cornélio revela: nós estamos aqui esperando a mensagem. A palavra de Deus é perfeita nesse momento. Olha como é que diz. Vamos ler juntos? Antes de eu ler esse texto que está aqui projetado, né? Nós temos que Cornélio deixou claro, olha aqui, achei. No capítulo 10, verso 33, Cornélio diz assim para Pedro: agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Veja que povo sedento, que delícia andar com gente assim, que quer estudar, que quer saber, que quer, né, conhecer de Deus por todos os meios. É tão bom andar com Cornélios, né, Cornélios? Eu gosto muito de andar com vocês. Veja, nesse momento, Pedro precisava, antes de compartilhar a mensagem das boas novas da verdade, ele precisava explicar algo. Agora sim, vamos ao texto? De Atos, capítulo 10, versos 28 e 29. O início da fala de Pedro para aquele público inteiro da casa de Cornélio. O verso 28 diz assim, que Pedro disse-lhes: vós sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum o mundo. Engraçada essa versão. Vou ler na minha. O verso 28 diz assim, que Pedro assim lhes disse: vocês sabem que as nossas leis proíbem que um judeu entre num lar de gentio, como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam por que vocês mandaram me buscar. A fala de Pedro começa assim, sabe por quê? Se ele não tivesse começado dessa forma, ele provavelmente seria considerado um insincero e alguém indigno de confiança. Por isso, logo de início, ele informou aos seus ouvintes sobre a revelação de Deus para ele. A revelação de que ninguém é impuro nem impróprio. Pedro pregou o evangelho, a Bíblia relata assim, mais para os últimos versículos do capítulo 10. E olha que brilhante, diz que ele explicou completamente o evangelho, revelou que havia sido testemunha de Cristo aqui na terra, que tinha o acompanhado até a cruz. E enquanto ele falava, a Bíblia diz no verso 44,
que o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. E todos receberam aquele Espírito. E as testemunhas que andavam com Pedro ficaram admiradas de ver gentios recebendo o Espírito Santo. Incrível ali. Naquele momento era incrível. Mas eles viram, ficaram admirados. E Pedro, naquele momento, os questiona: não deveríamos batizá-los? Se eles receberam a mensagem, creram, receberam o Espírito Santo, e todos concordaram, eles deviam ser batizados. Pronto, já tínhamos os primeiros gentios batizados. E a situação posta. Pedro agora precisava voltar para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele foi questionado pelos judeus, seus discípulos judeus. Por que pregara para gentios? Por que eles haviam se convertido? Como isso? Sem nem serem circuncidados. Pedro contou toda a visão que havia tido. Contou como tudo se deu. E aí no verso 28 e 29, aliás, nos versos 17 e 18 do capítulo 11. Vamos agora ao capítulo 11, verso 17 e 18. Nós temos no capítulo 11, então, Pedro defendendo por que havia pregado para gentios e por que havia os batizado, mesmo eles não tendo sido circuncidados. O capítulo 11, ele revela, alguma fala de Pedro. Pedro diz assim: portanto, depois de explicar tudo para aquele público, ele disse: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu, então, para que pudesse resistir a Deus? E as pessoas daquele auditório, aqueles discípulos judeus, o verso 18 diz: quando ouviram essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Esse Pedro é brilhante. Esse Pedro se fez ponte. Ele se fez ponte entre judeu e gentio, para que por intermédio dele, Deus removesse de uma vez por todas a barreira racial que existia entre os dois. Deus aceita puros e como limpos. Já não há mais que se falar em impuros. Deus os tem como puros, como limpos, porque eles creram, e são justificados pela fé. Enquanto Pedro agia dessa forma, o evangelho foi muito mais longe ainda. O capítulo 11, eu recomendo a leitura completa. Capítulo 10 eu narrei ele por inteiro. O capítulo 11 eu vou fazer menção à parte final dele. A parte inicial tratamos por inteiro, mas a parte final revela que, por conta dessa ação corajosa, destemida de Pedro, que agiu conforme a visão que tivera recebido de Deus, graças a isso, o evangelho, Deus usou, Pedro, para que fosse ali o meio, como o evangelho chegar em Antioquia. Antioquia, cidade importantíssima quando a gente fala da propagação do evangelho. Foi lá que aconteceu. De lá partiu Paulo na primeira viagem missionária. Para lá voltou na terceira viagem missionária. Antioquia era um lugar onde as pessoas estavam carentes de Deus. O relato bíblico diz que Barnabé foi lá e se alegrou com a demonstração da graça de Deus. Eram multidões se convertendo. E foi lá em Antioquia que pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados cristãos. E mais, aqueles gentios que agora eram irmãos na fé, com pouco foram informados por Deus sobre que os irmãos da Judéia passariam fome, e eles juntaram generosamente gêneros alimentícios e doaram para os irmãos. Agora eram todos irmãos. Eles receberam o evangelho completamente. Irmãos, se nós voltamos aqui ao texto de Atos, capítulos 10 e 11, é porque sem esse
pano de fundo, nós talvez não possamos compreender na sua inteireza qual foi mesmo o susto de Paulo ao ver lá em Gálatas um Pedro que agora acovardou-se, tão destemido, tão corajoso, levou o evangelho até para os confins da terra, uma vez que chegou os gentios, e dali Paulo partiu muito mais longe, né? E todos nós estamos em mês de campanha de missões mundiais, continuamos fazendo, né, o que Pedro fez primeiro e Paulo também nos ensinou. Mas nos assusta aquela atitude, vamos voltar para o texto básico, né, de Gálatas, a atitude de Pedro, porque nós conhecemos o Pedro lá do capítulo 10, do capítulo 11. Aliás, de antes, Atos, né, vários capítulos falam da história de Pedro. E Pedro, lá no capítulo 15, no concílio de Jerusalém, defendendo com unhas e dentes, com toda a garra, que os gentios também não precisavam mais ser circuncidados, eles eram justificados pela fé e não pela lei. Esse era Pedro. Como assim Pedro poderia estar agindo de forma tão diferente, tão incoerente, colocando inclusive em xeque a fraternidade internacional fundada em Cristo? Com esse pano de fundo, nós vamos agora voltar ao texto de Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, voltemos lá, versos 11 e 21, texto principal da nossa reflexão dessa manhã. Os irmãos percebem que a construção de Cornélio, Pedro e a cidade de Antioquia traz como pano de fundo irmãos fervorosos, homens construídos e valentes, homens que estão debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Nós temos um testemunho brilhante. O pano de fundo que marca Gálatas capítulo 2 não está estritamente relacionado a pessoas, mas sim ao medo, sim à verdade. As pessoas compõem o contexto. E sobre as pessoas, debaixo das suas ações, pelos seus comportamentos, por sua conduta, nós identificamos medo, nós percebemos a verdade. Essa verdade que vai contra todo medo, né? 1 João diz, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Isso é o que marca Cornélio, isso que marca Pedro, isso que marca os cristãos, isso que marca Paulo. Mas esse medo se colocou sentado na mesma mesa ao ceiar, esteve presente, o mesmo medo, com essa mesma intrepidez, com essa mesma força, com essa mesma autoridade proveniente da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. Qual era o medo? Se pudermos conceituar o medo aqui em Gálatas, o medo está atrelado a um grupo conservador judaico. Aqui o medo é o medo de reputação, o medo que diz respeito a causar uma boa impressão, o medo de quando você não está sendo observado. Pedro aqui tropeça naquele medo que eu, você, ou que todos nós estamos, pessoas que são homens, mulheres de Deus, mas em meio a dúvida sobre a minha reputação, em meio à possibilidade de causar ou não causar uma boa impressão, Pedro aqui então cede ao medo e, enquanto não está sendo observado, tem um comportamento. Mas quando está sendo observado pelo grupo conservador judaico, ele tem uma outra conduta, ele se posiciona de uma outra forma. A verdade, então, apresentada no texto de Gálatas, se você voltar no texto de Gálatas, é que onde há verdade não há medo, porque onde há verdade, ela nos revela que nós não somos superiores aos demais pecadores, como Raquel já mencionou. Todos nós, e Cornélio e a experiência com Pedro, revela isso. Não há superioridade, somos todos iguais, pecadores. Quando nós falamos de justiça, ou quando nós falamos de sermos justificados, justificados pode ser apresentado a partir de Gálatas capítulo 2 em dois caminhos.
totalmente divergentes. Um que reforça o medo, o outro que reforça a verdade. Um que reforça a necessidade de guardar regras, de se tornar justo a partir das minhas próprias obras. O texto pode nos trazer, abre aspas, homem da lei. Pessoas que acreditam que o fato de manter sua boa reputação, de garantir uma boa impressão, de, ao serem observados, cumprir todas as necessidades, assim se tornarão justos ou serão reconhecidos como justos. Mas isso é um medo. Na verdade, a verdade do Evangelho é aquela que Cornélio experimentou, aquela que Pedro propagava e propagou, aquela que Paulo defendia, aquela que fundamentou os cristãos desde os seus primórdios, é que nós somos justificados pela afirmação de que nós não somos superiores a ninguém, aos demais pecadores. Nós somos justificados na fé em Cristo Jesus. É a obra de Cristo Jesus que me faz ser justificado, que me torna justo, e não obrigatoriamente o guardar as regras, ou não atender às expectativas, ou não estar submisso ou subveniente a alguma autoridade, a alguma responsabilidade. O que nós percebemos aqui é: ninguém pode agradar a Deus por esforço próprio. Anote aí, ninguém pode agradar a Deus por esforço próprio. E por mais que essa afirmação seja conhecida por você, ela também era conhecida por Pedro. Por mais que essa afirmação seja óbvia para nós, ela era conhecida por todos os cristãos e é conhecida por todos nós que estamos nessa quarentena. Aqueles que são cristãos conhecem essa realidade de que ninguém pode agradar a Deus pelo seu próprio esforço. Mas Paulo, nesse debate, Paulo, nesse confronto, dirá a Pedro e todos que estão presentes: vocês já perceberam que ainda não somos perfeitos? A pergunta que faço para você nessa manhã: você já percebeu que você não é perfeito? Você já percebeu que os pastores, os missionários, ou a quem você tem deferência em uma vida espiritual muito profunda, esse também não é perfeito? Vale lembrar o que Raquel já mencionou. Pedro é o cara, mas ele, como nós, como eu, como você, também ainda não era perfeito. Paulo vai dizer: eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem próprio, um exemplo bem pertinente. Eu mesmo. Paulo vai dizer: por quantas vezes eu tentei guardar as regras, por quantas vezes eu me esforcei para agradar a Deus. E a conclusão de Paulo, nesse diálogo e nesse confronto, é: não funcionou. Isso não deu certo. Por quantas vezes você tentou guardar as regras ou as leis? Por tantas vezes, quantas vezes você tentou se esforçar para agradar a Deus e ainda assim você não foi justificado pelas suas próprias obras ou não foi justificado pelas suas próprias ações ou comportamento e assim sucessivamente. Paulo vai dizer: eu fui crucificado com Cristo. E ser crucificado com Cristo significa: não é mais o meu ego que requer reputação, não é o meu ego que exige causar uma boa impressão, não é o meu ego que diz: eu sou alguém que guarda as regras. Não é mais o meu ego que está aqui tentando impressionar a Deus, porque o meu ego me aprisiona. A nossa vida não é uma busca por uma performance, meus irmãos. A nossa vida não é um show e não é uma conquista. Porque todas as vezes que ela for alicerçada no nosso ego, Paulo diz, a partir do meu próprio exemplo, isso não funciona. Crucificado com Cristo, Paulo vai terminar o texto de Gálatas dizendo: Cristo vive em mim. Há um relacionamento vivo, mesmo eu sendo pecador. Por quê? Porque a liberdade que eu gozo está atrelada a não atender uma boa reputação, ou causar uma impressão, ou, acima de tudo, tentar viver uma performance, um show, uma conquista. Nem a Deus eu preciso impressionar. A liberdade que Paulo vai expressar, a liberdade que Paulo vai compartilhar, é que verdadeiramente há um relacionamento vivo, onde ele nos torna justo nele, na sua própria obra, na obra de Cristo Jesus. A velha religião, que nós vamos perceber, e Paulo vai trazer aqui à tona, a partir da vivência e da experiência do comportamento de Pedro, nesse momento, é que a velha religião, ela busca guardar regras, ela busca agradar aos outros.
A velha religião abandona a nova vida de relacionamento com Deus. É isso que a velha religião faz. E abandonar a nova vida de relacionamento que Deus nos deu pela liberdade por meio do seu Filho Jesus, de não precisar impressionar ninguém, de não precisar ter uma boa reputação, nem impressionar e tentar ter uma expectativa, uma atenção maior do próprio Deus. A nova religião, alicerçada na obra salvífica de Cristo Jesus, nos oferece liberdade. Porque a velha religião, no seu espaço, no seu tempo e na sua referência, seja em qualquer uma das três, tudo que você faz, tudo que nós fazemos, é nulo. Se você vivencia ou busca agradar, ou busca seguir pelas regras, você deixa de ser quem você é. Você não se aceita e não consegue aceitar os outros. Você não consegue falar o que você pensa e nem fazer aquilo que você crê ou tem como convicção. Você não consegue adorar, você não consegue crer, você não consegue amar. O evangelho, ele reverte esse processo. Porque o evangelho, ele nos leva a um retiro e não a uma prisão. O evangelho, ele vai dizer tudo aquilo que é nulo, seja no espaço, no tempo, na referência, de forma contínua. O evangelho nos oferece algo que nós experimentamos somente no evangelho, chamado liberdade. E começa com a aceitação, o reconhecimento de que nós, pelos nossos próprios esforços, não conseguimos agradar a Deus, impressionar as pessoas ou manter as aparências. E quando nós reconhecemos e quando nós aceitamos, nós nos identificamos totalmente com Cristo. E ao se identificar como Paulo diz, Cristo vive em mim, há um fluir da liberdade na nossa alma. E esse fluir da liberdade na nossa alma desenvolve em nós uma vida espiritual, moral e responsável. Estudar a Bíblia, meus irmãos, contribui para desenvolver a nossa vida espiritual, moral e responsável. Estudar a Bíblia nos faz perceber o quanto nós somos livres e a importância da escola bíblica dominical é para que você, crente como Cornélio, crente como Pedro, crente como todos aqueles judeus, não seja preso e nem esteja entrelaçado ou não seja levado a tropeço pelas regras ou por acreditar que você consegue impressionar a Deus e viver de aparência com as outras pessoas ou com o próximo. As nossas expectativas, meus irmãos, as nossas expectativas pelos nossos próprios esforços geram em nós insegurança, ansiedades, desesperança, e o nome disso é prisão. Muitas pessoas estão nessa quarentena, muitas pessoas estão nessa reclusão como uma prisão, refém da insegurança, refém das ansiedades, refém da desesperança. Porque acreditam que as suas regras, que acreditam que a sua agenda, porque acreditam que as suas perspectivas, que a necessidade de se aparecer pelas pessoas, pelas redes sociais, torna as pessoas, então, benquistas, bem vistas, ou impressiona o próprio Deus. O que nós precisamos enfrentar é que o retiro nos convida a fluir da liberdade da alma. O retiro nos leva a uma vida espiritual, moral, mais responsável. Mas a prisão nos leva a potencializar insegurança, ansiedades, depressão, desesperança. O foco do texto, meus irmãos, que perpassa capítulo 10 e 11 de Atos, é a conduta, é o comportamento. Perceba que Pedro, ele recebeu uma revelação especial e direta de Deus, como Raquel aqui mencionou para nós, e o texto revela isso. Pedro recebeu uma missão e exerceu da melhor forma possível. Nós estamos falando aqui no texto de Gálatas de conduta.
de comportamento. E Pedro é o nosso exemplo. Mas, entretanto, quando nós chegamos no mesmo texto de Gálatas, no verso de número 14, nós percebemos que sempre que há uma conduta, um comportamento, há uma forma de agir. E a forma de agir de Pedro revela uma maneira insincera, uma ação não coerente com as suas próprias convicções pessoais. O verso 13 de Gálatas nos faz perceber uma palavra muito importante nessa perícope, nessa seção. Dissimular. Dissimular significa hipocrisia. Dissimular significa hipocrisia. Pedro, de forma insincera, de forma dissimulada, não age com coerência em relação às suas convicções pessoais ou aquilo que ele tanto fez desde os primórdios de Atos. O que vale lembrar aqui é que o problema do confronto com Paulo não era um princípio teológico. Nós estamos falando aqui de uma divergência eclesiástica ou de um caminho. Eu cuido dos judeus, você cuida dos gentios. O que nós estamos falando aqui, desse homem de Deus, é que ele, na sua conduta, no seu comportamento, agiu com medo covarde na pressão de um pequeno grupo. Em meio a uma pressão, ele foi covarde e cedeu à pressão. E cedeu à prisão. E cedeu à reclusão. Pedro, meus irmãos, ele cria no Evangelho, mas deixou de praticá-lo. Quantos de nós creem no Evangelho, mas deixaram de praticá-lo? Quantos de nós, por meio da pressão de um grupo, e o grupo pode ser uma moda, o grupo pode ser uma estética, o grupo pode ser um comportamento, seja ele qual for, no pensar, no falar e no agir. Quantos de nós, nessa pressão, assim como Paulo, crendo no Evangelho, deixamos de praticar e nos tornamos covardes, porque fomos tomados pelo medo e assim, de forma insincera, não agimos de forma coerente com as nossas convicções pessoais, ou, em outras palavras, fomos hipócritas, agimos de forma dissimulada. O que está em xeque, meus irmãos, e o que está em questão, e o que o texto nos convida é refletir. É hora de estarmos em reclusão ou é hora de estarmos em retiro? Que escolha, que decisão o irmão vai tomar? De que forma o irmão vai reagir? Em quais áreas você precisa deixar Cristo mais plenamente viver sua vida por meio de você? Em que áreas você pode elencar? Em que áreas você pode aqui trazer à tona ao Espírito Santo que sonda os nossos corações? Em que áreas? A sua conduta, o seu comportamento, o seu agir tem sido nulo porque a sua preocupação é com a sua aceitação num grupo, a sua preocupação é com a sua reputação, ou você não está sendo observado e assim sucessivamente. A ordem que nós temos, e nós estamos em casa, hein, Raquel? Raquel está aqui do meu lado. A ordem que nós temos é ficarmos em casa. Fique em casa, meus irmãos. Essa é a ordem de reclusão. Mas nós podemos agir de forma subversiva. E mesmo em casa, ao invés de ficarmos desesperados, angustiados, perturbados, não conseguimos mais saber o que fazer, nem como agir, podemos encarar, não como reclusão esse momento, mas como um retiro. Em que medida Cristo que vive em mim não se faz presente num relacionamento vivo que me traz liberdade,
porque eu estou aprisionado, porque eu estou preso na busca de atender, na busca de impressionar alguém ou o próprio Deus. A reflexão que nós propomos nessa manhã é que o irmão conosco possamos, em que áreas da vida Cristo precisa viver plenamente, e o nosso desejo é que o irmão decida viver um evangelho real. Nosso desejo é que nesse tempo de reclusão sejamos nós, tenhamos nós, Igreja Batista no Guará 2, um retiro espiritual, onde homens e mulheres poderão, cheios do Espírito, ainda mais cantar, adorar, crer e amar, mesmo sendo pecadores, certos de que quem nos justifica é Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos porque, por mais que sejamos influenciados, pressionados a viver uma vida capaz de ser refém ou aprisionada à expectativa de um comércio, à expectativa de uma marca, à expectativa de uma pessoa, ou até sermos obrigados a constantemente seguirmos regras para atender às expectativas e impressionar o Deus o qual nós servimos, nós louvamos e glorificamos a Deus porque nós somos livres. Lá na cruz somos justificados. E Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. E agora, Deus, a minha oração, a nossa oração, eu e Raquel, é que assim como diz a tua palavra, que quebre cadeias, que o Senhor quebre grilhões, pessoas que estão escravas e nesse tempo de reclusão ainda mais presas, perturbadas, ansiosas, desesperançosas com a vida, que elas possam contemplar uma justificação que só Cristo pode nos oferecer por meio da sua obra e, acima de tudo, experimentar do fluir da graça, do amor, da verdade, da misericórdia, de um fluir da liberdade que nos leva a ter o prazer, mesmo sendo pecadores, de desenvolver a nossa vida ainda mais digna de ser vivida com ações e comportamentos que glorificam e engrandeçam o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Abençoe os irmãos que nos ouvem. Abençoe a nossa igreja. Que seja um tempo de retiro. E que o Senhor, ó Deus, cresça e que mais em nós o Senhor possa ser conhecido nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, nas nossas publicações, nas redes sociais, em tudo que fizermos. No nome de Jesus que oramos. Amém. Minha oração, meus irmãos, é que Deus nos abençoe grandemente. Receberemos aí orientação da coordenadora e do coordenador da Escola Bíblica Dominical, da irmã Darli e do irmão Mateus, nos próximos domingos, e os irmãos todos são convidados a ler, a buscar, a rever as suas próprias vidas, e estamos sendo alimentados pela palavra de Deus, pelo nosso pastor Juliano. Temos canais profícuos de comunicação para orarmos juntos, para intercedermos em favor uns dos outros, para aumentar a nossa comunhão. E o nosso desejo é que os irmãos tenham uma boa semana, debaixo da graça, da misericórdia do nosso Deus. Muito bom ter estado aqui com os irmãos, me senti muito alimentada, né? E agradecida a Deus pela oportunidade de refletir tanto e pela oportunidade de escolher de novo, né?
muitíssimo agradecida a Deus e espero revê-los logo. Que a gente troque experiências do tanto que a gente tem crescido nesse momento também, né? Porque esse momento também é de crescimento. Esse momento não é um momento nulo, nem é tampouco um momento de dar asa à insegurança, medo, como falou-se aqui muito bem. Mas que nesse momento, então, a gente tire para crescer muito mais. Contem conosco, contem com as nossas orações. Se precisarem, entre em contato, tá? Um grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.